Bom dia. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos hoje na última semana da nossa quaresma com São Paulo da Cruz, a prédica de número 26. Algumas pessoas tinham pedido para que fossem publicadas orações que são feitas de devoção à paixão. E a gente então está encomendando esse livro aqui, para vender aqui na paróquia, mas eu acho que ele está em falta. Chama-se A Glória da Cruz, Padre Giovanni Cipriani, da Edições Paulinas. Não se esqueça que sexta-feira agora nós teremos aqui na Igreja Matriz, às 20 horas, a nossa também última sexta-feira de piedade quaresmal, com a oração dos graus da paixão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de dor. Ó que me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nessa meditação. Amém. Nós vimos ontem que a devoção à paixão, ela está edificada como sendo o centro, não é? Por onde orbita toda a vida espiritual ensinada por São Paulo da Cruz. Então, a própria vida eucarística, que é a fonte e o cume de toda a vida eclesial, é a memória da paixão. É vista, né, a partir do seu aspecto passiológico. Ali, Jesus, vivo na Eucaristia, se dá a nós em comunhão, como se deu a nós na cruz do Calvário. É o mesmo sacrifício, só que de modo incruento. E, ao mesmo tempo, essa devoção à paixão vivida na Eucaristia, ela se desdobra no serviço aos crucificados. E que, portanto, devoção, vida eucarística e serviço aos pobres não são entidades díspares que brigam entre si, mas, ao contrário, há uma unidade que a mística paulo-cruciana nos ensina. Então é sobre essa unidade na vida da pessoa que eu gostaria de tratar hoje, né? Devoção, missa e serviço é uma tríade constante em toda a vida e doutrina espiritual de nosso Santo Pai. Conquanto na espiritualidade paulo-cruciana, as três nunca estão separadas. A devoção à paixão leva você à missa, que se prolonga na vida e nas dores sua e do povo, unindo a força que vem da oração e da missa para o serviço, para suportar a dor, carregar a cruz e colocar-se a serviço. A missa, ela como que retroalimenta a devoção, reacendendo-a e levando você à atitude do lava-pés, que é a consequência do amor que é dado e recebido na Eucaristia. Você sai para sarar, curar o pecado do mundo, a partir do momento que você é curado do seu próprio pecado. Agora você entende o que São Paulo da Cruz queria dizer quando ele dizia, por exemplo, abre aspas,
não deixeis passar um dia sem ao menos por algum tempo meditar algum mistério da Santíssima Paixão. Fecha aspas. Ele dizia assim, por algum tempo, mas às vezes ele dizia por 15 minutos, por meia hora, dependendo da pessoa, do grau de iniciação à meditação, ele prescrevia. Para alguns mais adiantados, até 1 hora. Então, não deixeis passar um único dia sem ao menos tirar um tempo para meditar algum mistério da Santíssima Paixão. Ou, em outro lugar, quando ele dizia numa carta, não se deve jamais perder de vista a paixão de Jesus Cristo. Ou seja, ligando a paixão de Cristo à vida concreta. Porque só tem um jeito de eu nunca, jamais perder de vista a paixão de Jesus Cristo. É que eu leve a paixão de Jesus Cristo da minha meditação para a minha vida. Seja via vida pessoal, social ou eclesial. Que eu consiga unir aquilo que eu meditei, que eu rezei e que eu celebrei na missa para as dores do mundo. Sabendo que a vitória é da cruz, como nós cantamos, né? Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Então, essa visão passa a ser uma visão da pessoa que se torna um filho espiritual de São Paulo da Cruz. Ele vê as coisas a partir desse prisma. Então, tendo, portanto, um olhar sobrenatural diante da realidade do mundo, você, como filho de São Paulo da Cruz, passa a mergulhar o mundo, as dores do mundo, na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí São Paulo da Cruz diria, abre aspas, fazei cada vez mais vossas, pela fé e pelo amor, as penas de Jesus. Fecha aspas. Fazei cada vez mais vossas, pela fé e pelo amor, pela fé e pelo serviço, pela fé e pela caridade, pela fé e pela operosidade, fazei mais vossas as penas de Jesus. Então, tudo aquilo que Jesus passou na sua paixão, eu levo para a minha vida. Então, eu encaro a dor, o sofrimento, a cruz, o calvário, a enfermidade, o encontro com o irmão que sofre, o pobre, o oprimido, o excluído, como sendo uma oportunidade de me encontrar pela fé e pelo amor com as penas de Jesus. Ou, em outra passagem, abre aspas, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre gravada em vossos corações. Isso também era outra frase, quase que era uma saudação, né, paulo-cruciana. Né? A paixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre gravada em vossos corações. Ora, como é que é possível que a paixão de Jesus Cristo esteja sempre gravada em nossos corações? Ora, é que eu levo para a vida concreta essa prática espiritual da minha oração pessoal e da minha participação na Santa Missa. Até aqui, acho que ficou claro, né? Então, veja, gostaria de me deter um pouquinho mais sobre a questão da Eucaristia. A Eucaristia no ensino de São Paulo da Cruz, o lugar da máxima expressão aqui na Terra da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. É a máxima expressão aqui na Terra. É o lugar onde se expressa. Porque se São Paulo da Cruz diz que a paixão de Cristo é a maior expressão do amor de Deus para conosco, então a Eucaristia é essa expressão do amor de Deus para conosco. É a expressão da cruz, é a expressão do Calvário, é a expressão máxima da paixão de Cristo. E é por isso que a Eucaristia é a fonte de todo o amor e de toda a santidade. Uma expressão também que São Paulo da Cruz usava, né, falando da Eucaristia, né, como fonte do amor e da santidade. Que é a mesma expressão que ele usava para falar da paixão de Cristo. Veja a unidade, não é? Sem dicotomia entre devoção e prática, né, eclesial, e vida eclesial, e vida de comunidade. Missa, Eucaristia, ou seja, vida eucarística, não tem nada de devocionismo, né, de um devocionismo qualquer, como ontem eu insisti muito. Paulo, quando ele fala de uma adoração ao Santíssimo Sacramento, São Paulo da Cruz velhinho, ele pedia que levassem-no para fazer adoração ao Santíssimo. E como já no fim da vida ele não podia andar, e ele dependia de uma cadeira de roda,
os padres e os irmãos colocavam ele nessa cadeira e carregavam-no, né? Não havia maneira de descer, não tínhamos elevador naquela época. E ele passava horas diante do Santíssimo Sacramento em adoração. Ele que tantas vezes propunha, fazia questão de ensinar as comunhões espirituais, ou seja, quando você não pode receber Jesus na Eucaristia, que você faça, não é, por vontade, por desejo, a comunhão, comunhões espirituais. Para São Paulo da Cruz, essa adoração, veja, a missa que se prolonga depois em adoração, que se prolonga depois no serviço aos irmãos, é consequência de uma vida transfigurada. A teologia diria, uma vida divinizada, ou seja, de uma vida que leva para o concreto, não é? As consequências da Eucaristia, as consequências da meditação. Ele dizia assim, São Paulo da Cruz: a consciência de que vosso coração é um verdadeiro altar, onde sempre está exposto o doce Jesus. Fecha aspas. Eu sou o altar. Depois que eu recebo Jesus na comunhão, seja fisicamente, né, seja espiritualmente, a pessoa não pode comungar, eu me torno um altar, eu me torno um sacrário vivo da Eucaristia. Ora, se eu sou o altar, se eu sou o tabernáculo, então toda a minha vida comum, ela torna-se extraordinária. Todo o meu cotidiano, todas as coisas que eu faço, passam a estar divinizadas por esta presença real de nosso Senhor. Ora, se o meu irmão é lugar deste encontro, não é, com o próprio Jesus que sofre, então há aqui um encontro de dois corações, não é? De dois altares. O altar de Jesus em mim na Eucaristia e o altar de Jesus no pobre. Então, isso é de uma profundidade tremenda, né? Eu não encontro em São Paulo da Cruz medo de encontrar a outra pessoa, mas ao contrário, né? Um desejo profundo de encontrar os pecadores, de encontrar os sofredores, para que seja a oportunidade dessa pessoa que é filha de Deus, que é criatura de Deus, poder ser elevada à vida sobrenatural. Isso vai para o trabalho profissional, que é um altar também. O seu trabalho, a sua profissão é um altar onde você pode servir como sacerdote. Você que é batizado, você recebeu o sacerdócio comum dos fiéis. Então você pode fazer do teu trabalho um altar. Você que é professora, da sua lousa, do seu quadro, um altar. Você que é um dentista, né, na cadeira de dentista, um altar. Você que é médico, da sala de cirurgia, da sala de atendimento, um altar. Você que tem um comércio, do seu comércio, um altar. Você que é casado, da sua casa, uma igreja doméstica, um altar. Do seu apostolado, do seu serviço na igreja, na comunidade, um altar. É a continuidade da missa, é a continuidade, né, da presença de Jesus agindo na minha vida, seja pela meditação da paixão, seja pela participação na própria paixão através da Eucaristia. Bom, eu acho isso de uma profundidade tremenda. Eu insisto nisso, né? Que aquilo que São Paulo da Cruz fazia de prolongar a adoração que acontece na missa para a vida, que para ele era assim, primeiro através de um recolhimento. Ele nunca terminava a missa e simplesmente terminava a missa, né? Ele sempre tinha aquele momento de adoração, de silêncio. Acho que é tão importante, nós estamos aprendendo tanto isso. Termina a missa ali, a comunhão, né? Dá-se a comunhão para o povo e já imediatamente a gente com pressa, tá? O padre às vezes porque ele tem outra coisa para celebrar, outra batizado, enfim, a gente não dá nem aquele tempo, né, tão importante, tão sublime, em que o povo se senta e curte, não é? E fica ali, né, naquele convívio entre a alma esposa e o esposo que veio até ela. Isso São Paulo da Cruz não admitia, ele não perdia. E ele procurava prolongar.
Inclusive, depois da missa, muitas vezes ele ficava em adoração, ele se recolhia e tal. Ou seja, e depois, quando termina aquela adoração recolhida, silenciosa, isso, veja, mesmo quando ele estava em noite escura, né? Mesmo quando ele não tinha sentimentos nenhum, porque a gente também tem isso, né? Senti um arrepio, senti uma coisa boa, eu fico. Eu tô frio, tô seco. Não, acabou, eu corro. Não, ele não sentiu nada. Lembre-se que ele passou 40 anos nessa privação dos sentidos. E que em passando por isso, nada diminuía. O tempo de oração, o tempo de recolhimento, a busca da presença de Deus. Né? Que depois, repito, se prolonga no serviço. Então é muito estranho que alguém que não comunga, que não faz comunhão espiritual, que não tem vida de oração, ache que possa dar continuidade com a presença de Deus no trabalho, no dia a dia. E aí depois não entende porque não leva para a vida a presença de Deus. Que o que faz não tem um tom de sobrenaturalidade. Que as coisas se passam durante o dia a dia como se fosse um verdadeiro pagão. É exatamente isso, né? Essa unidade é que precisa vir, que precisa acontecer. E é o que São Paulo da Cruz ensina. E aí, para São Paulo da Cruz funcionava assim. Esse serviço é do mais simples, desde o irmão sair para colher lenha, né? Ou atender confissões, no caso do sacerdote, ou assistir um pobre que está despossuído, no caso de São Paulo da Cruz, tirar do bolso e dar. Então, seja como se dê esse prolongamento, ele sempre se dará. É impossível, eu dizia, que a chuva caia sem que ela cumpra a sua missão. Fatinhos da vida de São Paulo da Cruz. Eu escolhi 2, se der tempo, um terceiro, para você ver essa unidade. Não é? No caso dele é um padre, né? Então, como é que se dá na vida de um sacerdote essa unidade? Mas já se dava na vida de jovem, na vida de criança, na vida toda dele. Mas eu destaco agora esse homem eucarístico, esse homem místico, esse homem de oração, que era São Paulo da Cruz. As pessoas tinham por ele, em vida, uma devoção tão grande que, encontrando São Paulo da Cruz, era como se elas estivessem encontrando o próprio Jesus. Seja pelo seu caráter sacerdotal, seja pela sua vida de servo, de pastor, eles viam configurado em Cristo a pessoa de Jesus. Então, o in persona Christi, próprio de todo sacerdote, precisa contar com a cooperação do próprio sacerdote e de uma vida um pouquinho mais sobrenatural, né? Porque senão fica difícil, né? Mesmo sendo padre, a gente vê Jesus, né? Então, o padre, ele procura cooperar, né, com a natureza, com a graça de Deus, aquilo que a natureza pode dar conta. Isso, em São Paulo da Cruz, era extraordinário. E aí você entende a quantidade de milagres na vida dele. É uma coisa impressionante. Quem lê O Caçador de Almas deve pensar assim, nossa, que exagero. Não, isso aqui tudo foi colocado nas atas, não é, de canonização de São Paulo da Cruz. As pessoas que contaram essas histórias estavam debaixo de juramento. Inclusive porque grande número desses fatos tem comprovação, não é, de outras pessoas e documental da época. Então, um homem que vivia todo o tempo nesse transporte, né, de amor, sendo o veículo desse amor. Os exorcismos. São Paulo da Cruz, para exorcizar, bastava chegar num lugar. E aí o demônio já se manifestava. Em alguns casos, os demônios diziam, né, que não suportavam que ele celebrasse a missa. Então, diz que o que causava mais desgosto e horror aos demônios era a celebração da missa. Quando Paulo da Cruz celebrava a missa. Ora, se ele celebrasse a missa displicentemente, sem atenção ao que estivesse fazendo, ele não seria causa de ódio e de terror para os demônios, não é? Então, veja, essa cooperação, né, da graça. E aí eu conto para vocês um milagre. Eu podia escolher
milhares aqui, entre milhares, mas eu escolhi uma menina de 10 anos de idade chamada Gertrude Ruggieri. Então essa menininha chamada Gertrude, de 10 anos, ela se feriu no espinho. O espinho estava, sei lá, sujo, alguma coisa assim, e essa ferida virou uma infecção terrível, gravíssima, com uma dor que era insuportável. A mãe, a família leva essa menina para São Paulo da Cruz e ele a abençoa e pede que ela então cuidasse, a mãe cuidasse da ferida e rezasse, né? E despede a menina. A menininha pediu então para beijar o hábito de São Paulo da Cruz, ela vai beijar a capa. E na hora que ela beija a capa, ela gruda os dentinhos e arranca uns fiapos da capa de São Paulo da Cruz. E leva para casa, feliz da vida de ter feito esse feito de tirar do santo uma relíquia. Feliz, em casa, ela pediu para a mãe que aplicasse os fios que ela conseguiu arrancar na mão infectada. E a mãe fez exatamente isso, fez uma atadura. E quando essa atadura foi feita, a mão da menina começou a formigar, a ponto da mãe precisar tirar a atadura. E a atadura tirada, retirada, a menina estava completamente curada e não havia sequer cicatriz na mão, porque já havia aberto o abscesso, enfim, aquelas coisas que a gente sabe, né? Então era nesse nível, assim, entende? Aqui, isso que você vê nos Atos dos Apóstolos, essa cena é a cena de Pedro, né? Que se diz que as pessoas que não podiam ir pediu que se trouxesse pedaço da roupa de Pedro para que tocasse e os doentes eram curados. É o que se vê em Eliseu, que vai sendo levado um morto para o cemitério, sei lá, o descuido dos que estão levando e o corpo cai na cova de Eliseu e o morto ressuscita. Esse é o poder dos santos. É o poder de Deus, na realidade, né? Agindo pela vida deles. Outro fatinho. Como a veneração do povo só aumentava em devoção a São Paulo da Cruz, e ele sendo uma pessoa humilíssima, absolutamente humilde, ele não queria isso para ele. Então ele quis desviar a atenção, como o Padre Pio, né? Quis desviar a atenção de si. E aí então ele arrumou uma saída. Ele começou a benzer a água com uma relíquia. Dizem que é uma relíquia de Nossa Senhora. Até hoje eu não descobri que relíquia é essa de Nossa Senhora. Talvez um pedaço do cinto, que era uma coisa muito comum que havia na Itália. Pedaço de roupa, que a tradição dizia que pertenceu à Virgem Maria. Enfim, não sei. E aí ele benzia com essa relíquia a água e dava para o povo. E ele dizia assim: beba em honra de Nossa Senhora e se ficarem curados, agradeçam a ela. Ela que é a taumaturga, ela que é a milagrosa, ela que tem o poder de interceder junto de Deus. Eu sou apenas aqui um instrumento, né? São Paulo da Cruz dizia. Veja, é a mesma atitude do Beato Donizete aqui de Tambaú, quando haviam multidões e multidões para pedir a bênção e receber milagres lá em Tambaú. Ele começou a dizer que era Nossa Senhora Aparecida, e ele fazia as orações e as bênçãos sempre por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, e os milagres que aconteciam ele dizia: não, agradeça a Nossa Senhora Aparecida, que é a patrona, a padroeira. E foi assim que aconteceu o milagre com um moço chamado José Mazzeroni, de Terracina, na Itália. Esse moço ele foi tomado de uma febre maligna e estava desenganado. A mãe, desesperada, sai dizendo para os familiares que ia buscar remédio e vai até a igreja onde São Paulo da Cruz estava. E para São Paulo da Cruz estava celebrando a missa. Ela espera a missa terminar e pede que São Paulo da Cruz a atenda. Ele nega. Ele diz que ele vai fazer a ação de graças depois da missa, que ele ia rezar. Tinha rezado a missa e ia fazer a ação de graças. Se fosse outras pessoas que eu conheço, nossa senhora, ia sair xingando tanto. Bom, enfim. A mãe desse menino, sem nenhuma raiva no coração, sem nenhuma maledicência, sem ficar se revoltando pelos cantos, absolutamente resignada, se senta e espera São Paulo da Cruz. Quando São Paulo da Cruz volta,
ele diz para a mulher, ele diz para a mãe, ele não vai morrer. E aí ela começa a chorar, ele benze a famosa água com a relíquia e manda a mãe entregar, dar almoço para ele beber. E rezar, e pede a ela, reze uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Só isso, só isso. Uma Ave Maria, um Glória ao Pai e água benta. A mãe volta e encontra a família num desespero, porque o rapaz já tinha entrado num processo que hoje a gente chamaria de coma, mas naquela época se dizia que a pessoa estava em agonia, né? Moribundo. E aí então ela dá uma bronca em todo mundo, o pessoal fala, mas a senhora saiu para buscar um remédio, cadê o remédio? Ela mostra a água benta, tá aqui o remédio. Eu não tinha mais o que fazer, né? Ainda mais naquela época não tinha assim, muito por onde recorrer. E ela então dá o remédio pro Giuseppe, reza com a família o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai, e imediatamente, sem nenhum prolongamento, milagrosamente, o moço se levanta e o moço estava curado. Então, assim, esse é o serviço do sacerdote, ser na vida das pessoas um outro Cristo. Não que eu tenha que estar fazendo milagre, não se trata disso, mas é o atendimento, né? A possibilidade de dar às pessoas, através da minha vida, um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nunca se compare com São Paulo da Cruz, porque você não é santo na qualidade e na altura de São Paulo da Cruz. Mas isso você pode ser. Um instrumento para que Cristo toque na vida das pessoas. No caso de São Paulo da Cruz, de maneira extraordinária. No nosso caso, de maneira ordinária. Não é? Eu falo por mim, não falo por você. Eu estou muito longe disso, né? Mas essa tem sido a minha luta, tem sido o meu pedido a Deus, tem sido a minha oração desde sempre, né? Que eu possa ser um instrumento para que as pessoas possam, através da minha vida, serem tocadas pelo amor de Deus, pela presença de Deus. É muito comum as pessoas dizerem, o senhor é bravo, né? Então, uma oportunidade de encontrar se não com Jesus meiguinho, com Jesus com um chicote na mão. Então, nem que seja para isso. E eu falo muito para Deus assim, Senhor, o senhor sabe da minha personalidade, então tira do meu caminho essas pessoas que são assim, não me toque, pessoas muito melindrosas, Senhor, para elas poderem se encontrar com Jesus de acordo com aquilo que elas querem, mas às vezes Deus não me poupa disto. Então, vamos lá, né? Então eu que tenho que fazer sempre um esforço cada vez maior para ter alguma coisa da docilidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Volto. Devoção, missa e serviço ao povo é uma unidade, uma tríade que forma uma unidade indissolúvel na doutrina de São Paulo da Cruz. Então veja que interessante, a partir da própria piedade, só para comparar com o dia de ontem, né? A partir da própria piedade popular, aqui no caso da água benta, né? As orações, né? São Paulo da Cruz toca a vida das pessoas. Então tem, né, esse entendimento, né, entre São Paulo da Cruz e o povo, né, a quem ele se põe a serviço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem alguma pergunta aqui? O pessoal... Bom dia para todo mundo, né? Do seu trabalho um altar, da sua casa uma igreja, a partir da Eucaristia e Paixão de Cristo. É um resumo.
Importância do recolhimento para levar para a vida a presença de Deus no cotidiano. Exatamente, isso é fundamental. Quem não sabe estar recolhido não tem o que oferecer para os outros. Você dá daquilo que você tem. Então, se você não tem recolhimento, não tem presença de Deus, não tem oração, o que você vai dar? Então, assim, eu posso ser o pior pecador, mas se eu não tiver uma busca sincera na confissão, na Eucaristia, na oração, de verdade, sabe assim, buscar mesmo. E assim, mas eu não vou falar com Deus porque quem sou eu? Tem gente que diz isso, inclusive, né? Então, tá, ok, você não é nada, você é uma porcaria, você é um miserável. Mas você tem que pensar que Deus quer usar você, entendeu? Se não por você, pelas pessoas que estão aí fora. Não existe nenhum filme sobre São Paulo da Cruz. Alguém está perguntando. É tão bom, cada dia um aprendizado novo e grandioso. É o pessoal aqui me elogiando. Então tá bom. Essa parte a gente pula. Senhora. Então tá bom, gente. Deus abençoe a todos. E o que eu peço a vocês é que a gente aproveite para crescer em devoção à Santa Cruz, a paixão de Jesus Cristo, segundo os ensinamentos da agora em diante de nosso querido São Paulo da Cruz, a quem nós aprendemos a amar. Tem aqui o Eric fazendo uma pergunta que, olha, Eric, sempre tem, né, gente? Eu acho que todos vivem. Todos, absolutamente todos. Isso é para julgar o que se passa no coração dos outros. Assim como eu não gostaria que ficassem julgando a minha vida porque ninguém conhece a minha vida interior, eu não julgo a vida de ninguém. Se fizermos de nós morada de Deus, a ajuda ao próximo é certa, exatamente. Porque nós vamos ajudar de maneira sobrenatural, né? Vai sair dessa esfera do meramente natural e vai para uma outra esfera. E é essa outra esfera sobrenatural que importa. É essa ajuda que o povo de verdade precisa, né? Ajuda econômica, isso qualquer um pode fazer. Ajuda social, qualquer ONG pode fazer. Nós não somos uma ONG, né? A transformação que nós temos para oferecer, a revolução que nós temos para oferecer é do Evangelho, é do amor de Deus expresso na cruz do Calvário, tá bom? Então, de novo, curta, comente, compartilhe. Durante todos esses dias, nós estamos na 26ª prédica, o Senhor Deus foi depurando, vocês foram percebendo? Muita gente que quis fazer não fez. E isso é uma depuração mesmo. Eu acredito assim que para mim foi muito difícil, porque eu não sou uma pessoa de acordar todo dia 5h30 da manhã. Eu necessito pelo menos 1 ou 2 vezes por semana dormir um pouco mais. Mas quando você se propõe a algo que é espiritual, com certeza tem tentação, tem provação, o inferno se levanta, a própria carne coopera contra. Mas se você compreende que existe uma dimensão que é sobrenatural e você começa a enxergar essas coisas que estão acontecendo à sua volta como um impedimento, né, para que você não dê passos para essa vida mais sobrenatural, mais espiritual, você vai viver eternamente no homem carnal, né, nessa coisa horizontal, que é o que está aí fora, nesse momento que, na minha opinião, é a grande crise da igreja. A crise da igreja é uma crise de fé. Não é uma crise de questões políticas, questões econômicas. Alguém falou assim ontem, não, por causa da campanha da fraternidade. Não, nada disso. Tudo isso é bobagem, isso tudo aí é consequência de uma visão deturpada que nasce da fé, ou da falta de fé, né? Então, Deus abençoe a todos. Bom dia.